Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Pedro aproximou-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perdoar se meu irmão pecar contra mim? Até 7 vezes? Jesus respondeu: não te digo até 7 vezes, mas até 70 vezes 7. Porque o reino dos céus é como um rei que resolveu acertar as contas com seus empregados. Quando começou o acerto, levaram-lhe um que lhe devia uma enorme fortuna. Como o empregado não tivesse com que pagar, o patrão mandou que fosse vendido como escravo, junto com a mulher e os filhos e tudo o que possuía, para que pagasse a dívida. O empregado, porém, caiu aos pés do patrão e, prostrado, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei tudo. Diante disso, o patrão teve compaixão, soltou o empregado e perdoou-lhe a dívida. Ao sair dali, aquele empregado encontrou um dos seus companheiros, que lhe devia apenas 100 moedas. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: paga o que me deves. O companheiro, caindo aos seus pés, suplicava: dá-me um prazo, e eu te pagarei. Mas o empregado não quis saber disso. Saiu e mandou jogá-lo na prisão, até que pagasse o que devia. Vendo o que havia acontecido, os outros empregados ficaram muito tristes. Procuraram o patrão e lhe contaram tudo. Então o patrão mandou chamá-lo e lhe disse: empregado perverso, eu te perdoei toda a tua dívida, porque tu me suplicaste. Não devias tu também ter compaixão do teu companheiro, como eu tive compaixão de ti? O patrão indignou-se e mandou entregar aquele empregado aos torturadores, até que pagasse toda a sua dívida. É assim que o meu Pai que está nos céus fará convosco, se cada um não perdoar de coração o seu irmão. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Estimados irmãos e irmãs, paz e bem a todos. Estimado pastor, padre Robson, seminarista Rodrigo, os nossos coroinhas, todos os irmãos e irmãs aqui presentes, neste grande momento e o ápice da nossa fé, que é a celebração eucarística, é o pão, o vinho, o corpo e o sangue do Senhor. E celebrando o 24º domingo do tempo comum, nós observamos o quanto custa para nós cristãos a cruz do Senhor, porque a cruz do Senhor nos remonta a 2 grandes sentimentos da vida humana, que é o amor e o perdão. Falar de perdão custa muito caro, porque hoje, cada vez mais, nós nos observamos, olhando também para nós e para o irmão, como está e é difícil pedir perdão, viver a dimensão do amor. A dimensão do amor é quando eu consigo perdoar o meu irmão e a minha irmã. Mas isso é uma decisão. Como amar é uma decisão racional, o perdão também é uma decisão racional, que depende de nós ir ao encontro daquele que talvez falou algo conosco, ou também nós falamos algo com alguém. Por isso, nós vimos logo no início, Pedro aproximando-se de Jesus e perguntou: Senhor, quantas vezes devo perguntar?
Se nós fizermos o cálculo aritmético da matemática, nós chegaremos a um número exato. 70 vezes 7, nós teremos o número. Mas aí está a grande beleza da palavra de Deus. Os 70 vezes 7 significa que, para sermos cristãos autênticos, é preciso que nós não desistamos do amor e do perdão. Ou seja, não existe limite para amar, não existe limite para perdoar aquele que te ofendeu. Por isso, nós vamos ouvir nos evangelhos o Senhor dizendo: quando baterem um lado da sua face, ofereça o outro. Por que o Senhor diz isso? Ofereça o melhor que você tem para o outro. Não retribua com a mesma forma que você foi acometido, não. Por isso ser cristão é difícil, sim, é muito difícil ser cristão. Porque não adianta vir à igreja comungar do corpo e do sangue do Senhor, mas eu não olho para o irmão, eu não aceito o irmão com as suas diferenças. A palavra de Deus do livro do Eclesiástico vai nos ensinar que até os pecadores tentam controlar essa fúria, essa raiva, esse ímpeto negativo da vida do ser humano. Por quê? Porque até mesmo aquele que vive enebriado no pecado sabe que Cristo é amor, é misericórdia. Não adianta, irmãos, andar com a cruz no peito, com a camisa do santo de sua devoção, se o seu coração não está contrito com o coração do Senhor. Queremos muitas das vezes, nas nossas caminhadas por essa vida, nós observamos isso. Nós nos aproximamos de Deus, pedimos tudo para nós, todo perdão, mas eu não sou digno de também perdoar aquele que talvez me ofendeu. Somos humanos? Sim. E aí às vezes nós ouvimos: nós erramos porque somos humanos. Mas quem nos disse que errar é humano? Quando nós estudamos, e assim me aprofundei muito no meu período de formação, nessa questão humana do Cristo, Cristo foi humano como cada um de nós, menos no pecado. Então Ele nos mostrou que é necessário nós observarmos os mandamentos. Amar a Deus sobre todas as coisas, o irmão como a ti mesmo, o próximo como a ti mesmo. Às vezes aqui dentro da igreja nós não conseguimos enxergar isso. Aqui dentro da igreja enxergamos disputas, quem é maior, quem é melhor. Não, para Deus todos somos importantes. E a liturgia dessa semana diz que a bênção de Deus cai sobre quem é bom e sobre quem é mau. Ou seja, porque a única coisa que Deus jamais pode deixar de fazer por mim, por você, é deixar de te amar. Mas nós, de uma maneira simples, com um pequeno problema, nós logo deixamos de amar o irmão, olhamos, julgamos: esse irmão não presta, você nem conhece, porque talvez ele olhou para você de uma maneira diferente. Somos assim. Ser cristão é remar contra a maré. O mundo está dizendo: fez, devolve, bateu, bate de volta. E essa é uma reflexão que faço todo dia, porque se nós não nos controlarmos, nós também caímos nesse modismo, viu? Fala com você aqui, fala de você ali. E aí você vai ficar sabendo. Aí quando você fica sabendo, aí você não quer olhar o irmão. Mas e o seu coração? A filosofia também nos ensina que não é uma ação inteligente nós guardarmos rancor e a falta do perdão no nosso coração. Para nós sermos e vivermos a nossa humanidade perfeita, plena em Cristo, é nós sabermos viver a dimensão de que o que eu desejo que Deus realiza na minha vida, que é o perdão, eu preciso assim também conceder o perdão àquele que talvez me ofendeu. As famílias cada vez mais dilaceradas por falta de perdão. Ontem escutava um jovem ali embaixo,
jovem já 41 anos. E ele dizia que ele tinha uma dificuldade enorme de poder perdoar o pai dele. E aí ele teve coragem de ligar para o pai. E quando ele ligou e falou, sabe quem está falando? O pai disse, não sei quem está falando. E aí ele falou, Fabrício, como eu fiquei com o coração partido, chorei, não quero mais falar com ele, não quero mais contato com ele. Se nós vivemos a onda do mundo, nós fazemos o quê? Vamos falar o quê para esse jovem? É isso mesmo, você já fez sua parte. Se ele não quis. Mas quando nós somos cristãos, nós fazemos o quê? Nós lutamos porque Cristo morreu na cruz por amor a nós. Qual foi uma das últimas palavras de Jesus pregado no madeiro? Pai, Abba, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. Nós não sabemos, viu? Estudamos muito, às vezes nos achamos maiores do que alguém, somos soberbos, não reconhecemos os nossos erros, temos dificuldade de viver a compaixão e a misericórdia que o Senhor muito bem nessa liturgia nos traz, porque Ele é compassivo, Ele é bondoso, Ele é carinhoso. Mas vivemos mundos de bolhas. Eu e minha casa, se eu tenho problema com alguém do lado, não quero saber, não perdoo, não sei o que é amar. E eu disse para ele, para esse jovem, continue tentando falar com seu pai. Um dia, as coisas se acertarão. O caminho só é feito caminhando. Só é possível ter vitórias quando nós caminhamos em sentido ao altar, a Cristo, nosso Mestre e Senhor. É muito fácil, irmãos, dizer Senhor, Senhor. Mas viver não é. Porque, em primeiro lugar, passa eu amar aquele que não conheço. Perdoar aquele que eu conheço. Como é estranho, né? A dimensão de amar quem não conhece é muito fácil. E perdoar quem você conhece é muito difícil. Porque em casa nós sabemos os defeitos uns dos outros. E se nós não soubermos, assim como narrado no livro do Eclesiástico, assim a exemplo desses pecadores, se nós não soubermos controlar isso dentro de nós, nós estaremos nos enganando e enganando o Cristo nosso Senhor. Por isso, essa bela liturgia que precede o dia de amanhã, a exaltação da cruz do Senhor. O Senhor deu a sua vida por amor a nós. Celebrar a cruz é celebrar o amor, é celebrar a misericórdia. Jesus não disse, Pai, manda fogo sobre esses que estão me crucificando. Não, Ele diz, Pai, eles não sabem o que fazem, perdoa-os. Por isso, perdoar é uma luta, é um exercício, é uma prática cristã para todo e sempre. Quem não perdoa, não ama, e quem não ama, não conhece a Deus, diz a palavra de Deus. Como está a sua vida? Analisando a sua vida. Eu olhar a vida de um, de outro é muito fácil, mas você, refletindo dentro da sua vida, desculpa dizer assim, às vezes, porque nos falta aquela vergonha na cara, aquela simplicidade de nós nos prostrarmos, reconhecermos diante do irmão, diante de Cristo, que erramos, é que nós nos perdemos pelo caminho. O Senhor diz, eis que estou à porta e bato, se abrires, ceará comigo e eu convosco. Por isso, irmãos, não adianta dizer que ama a Deus, se você não perdoa o seu irmão. As coisas estão ligadas, estão intimamente ligadas, porque Deus é compassivo, é bondoso, é caridoso. Cristão que não vive essa dimensão, não está vivendo de fato o cristianismo nos dias atuais. Perdoar é fácil? Não, mas é necessário para entrarmos no reino dos céus.
Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.